Olá, aqui é o Papa. Tudo que eu falo tem que ser obedecido. Eu mando na igreja e por isso eu mando nos homens. Essa coisa do Papa mandar na igreja católica, até hoje ela existe. A mandar nos homens, mandar na minha vida, na vida de qualquer um. Não, hoje as coisas mudaram. Mas na Idade Média não era assim. Na Idade Média as coisas eram bem diferentes. Nós vamos falar sobre isso hoje. Tudo bem com vocês? Pensaram que era o Papa Francisco? Não, não. Professor Felipe. Professor Felipe, professor de História, com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam com saudade das aulas. Espero que estejam bem. Né? E nós vamos conversar hoje um pouco a respeito das mudanças que acontecem na Igreja Católica a partir dos fins da Idade Média e início da Idade Moderna. Tá? Nós vamos estar falando aí do começo do século XVI. E o que vai estar mudando na história a partir de mudanças na igreja? O comportamento da humanidade vai mudar, certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, quando a gente vai se referir nessa nossa aula sobre a reforma protestante. A reforma protestante. Quando eu falo em reforma, eu posso pensar em pintar essa parede, em mudar o teto dessa casa, em mudar o piso dessa casa, mudar a fachada, a cor da casa, isso é uma reforma, certo? Mas quando se faz uma reforma, a gente objetiva modificação, transformação. Quando eu falo em reforma protestante, é um grupo de pessoas que vê que a igreja vinha por mais ou menos 1000 anos, 1500 anos de existência no mundo civilizado, no mundo europeu principalmente, e ela não sofria mudanças. Ela continuava com os mesmos entendimentos, os chamados mesmos dogmas. Haviam até alguns exageros por parte da igreja. Como assim exageros, professor? A igreja, ela era acostumada a conquistar recursos fazendo coisas que eram meio estranhas. Haviam denúncias de corrupção dentro da igreja. A corrupção, que a gente ouve tanto falar na política atualmente, a gente ouvia falar de corrupção dentro da própria Igreja Católica. E havia situações que os papas, o próprio Papa, fazia com que os bispos, padres, clérigos, de maneira geral, vendessem relíquias religiosas, como, por exemplo, um pedacinho de madeira. Vou pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um pedacinho da madeira da cruz de Jesus Cristo. Pegavam lá um pedacinho de tecido e diziam que o tecido, esse tecido aqui, ó, é um pedacinho do tecido do, do manto que cobriu Jesus quando ele saiu da cruz. Que esse outro tecido aqui era da Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E com isso, eles usavam o dinheiro para as mais variadas besteiras, às vezes, que eles gastavam. Besteiras mesmo. Bom, isso foi, com o tempo, despertando um certo descontentamento, uma certa desconfiança e um descontentamento por parte dos fiéis. Até que no século XVI, algo diferente surge. No comecinho do século XVI, para ser preciso, em 1517, na Alemanha, um jovem que, quando adolescente, começou a desenvolver mais seus estudos, era um jovem com uma mente bastante avantajada, né? Um rapaz muito inteligente, começou a conhecer e estudar literatura, conhecer e estudar um pouco de filosofia, chegou a começar a estudar direito, mas ele quis ser religioso. Ele foi para um colégio religioso. E esse jovem, que tem o nome de Martinho Lutero, chama portuguesando, o nome dele é outro, é um nome alemão, Martin Luther, sei lá. E esse jovem, Martinho Lutero, ele, quando adulto, já com 20 e poucos anos,
ele se torna um responsável, clérigo responsável por uma igreja na Alemanha, e Martinho Lutero, nas suas andanças, nas suas pregações, ele começou a ter certa desconfiança de algumas coisas. E uma das coisas que Martinho Lutero se negava e se negou foi com relação às indulgências. Indulgências era como se eu pensasse assim, ó, eu tenho aqui, por exemplo, um título. Faz de conta que isso aqui é um título. Título do Paulo Ramos, título da Elase, título da Astel, título de um clube. Com o título de um clube, eu tenho possibilidades de entrar naquele clube. Com a possibilidade de ser sócio de um clube, eu tenho a possibilidade de entrar e sair do clube a hora que eu quero. Lutero foi contra a venda de um título que te dava a possibilidade de entrar no céu. Olha bem, o Papa Leão X, Papa da época, o Papa da Igreja, o chefe da Igreja Católica, o Papa resolve fazer uma obra, concluir uma obra, a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma. A Basílica de São Pedro, para ser construída, precisava de muita grana. E aí o Papa resolve vender títulos do céu, vender títulos, uma propriedade do céu, em nome de Deus, eu vendo esse título e concedo o perdão dos pecados. E esse perdão dos pecados, te concede aí a entrada gratuita, tranquila para o céu. Só que tens que pagar uma grana. Quando disseram para Lutero vender isso para os fiéis dele, ele disse, não, aqui não. Aqui não. Na minha igreja, não. Aqui não. Quando Lutero se negou, ele foi chamado a atenção. Mas ele continuou insistindo, não, não vou vender indulgências. As indulgências, eu até concordo que elas possam existir. São formas de penalizações, mas não através de dinheiro. Porque não é justo. Na cabeça de Lutero, aquilo não era justo. Por que que eu posso dar o perdão dos pecados e uma entrada no céu para quem tem condições de pagar e quem não tem condições, como fica? Então, com isso, Lutero protesta. Lutero diz não. Mas o Papa resolve, então, dizer para Lutero, Lutero, tens que aceitar as indulgências, é uma ordem minha. E eu sou o representante de Deus. Tu tens que me obedecer, porque senão tu não estás obedecendo a Deus. Lutero respira fundo, pensa e diz, não, não vou vender indulgências. O Papa pede para ele se retratar, ele não se retrata. Lutero, ao contrário, escreve 95 teses, 95 argumentações, dizendo o que o homem precisa para se salvar. Nenhuma delas ele fala na venda das indulgências. Ele escreve várias coisas. Ele é um cara iluminado, muito inteligente. E aí, o Papa Leão X escreve uma bula é uma espécie de uma recomendação, tem a bula do remédio, que é uma recomendação, recomendando Lutero que ele peça perdão, que ele faça uma redenção, que ele se redima, que ele peça perdão. Perdão, Papa, eu estou errado, eu vou aceitar as indulgências sim. Lutero insiste em dizer não. E o que ele faz com aquela bula que ele recebe? Cadê a bula? Está aqui. Ele recebeu a bula e ele rasga a bula. Com isso, Lutero foi excomungado. Mas Lutero tinha muitos adeptos, até porque aquela igreja que cobrava impostos, aquela igreja que era contra a usura, o lucro, aquela igreja que era corrupta, ela tinha muita gente contra ela. A burguesia, por exemplo, os comerciantes, por exemplo, não queriam uma igreja daquele jeito. Por quê? Porque eles exploravam o lucro. Eles te emprestavam R$ 10, mês que vem te cobravam 11. Eles vendiam coisas que eles compravam por 5 e vendiam por 9, 10. E aí a igreja vinha e te contestava, dizia que não, isso é pecado. Ah, os burgueses, ó, estavam por aqui com a igreja. Os reis também estavam, talvez, por aqui com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja cobrava impostos, cobrava o dízimo, cobrava impostos. E os reis queriam cobrar impostos para eles, para os reinos, não para a igreja. Então, com isso,
A igreja não tinha apoio de burgueses, não tinha apoio de reis, tinha antipatia de muita gente poderosa, forte, firme. Lutero teve seus adeptos. Cria-se na Alemanha a primeira igreja protestante. Não foi a única. Fora da Alemanha, nós vamos ver um outro discípulo de Lutero, um outro protestante, que, conhecendo um pouco das teses de Lutero, cria outras teses, mas principalmente com um princípio. O francês, radicado na Suíça, João Calvino. João Calvino leva para a Suíça uma igreja que é diferente daquela igreja que pregava a pobreza. Olha bem o princípio da igreja católica. Feliz dos pobres, porque eles vão ter o reino dos céus. Para eu conseguir o céu, tem que ser pobre. Então a pobreza me conforta. Os suíços vivem numa sociedade extremamente luxuosa. Os principais sistemas monetários, os principais bancos estão na Suíça. A Suíça não é só a produtora de queijos e de leite, de chocolate. Não. A Suíça tem um sistema monetário muito forte. E provavelmente isso está ligado diretamente à religião, que faz parte de uma cultura da Suíça. Uma religião pregada por João Calvino. João Calvino, ele vai embutir na cabeça das pessoas que um homem não deve gastar sua riqueza. O homem deve investir sua riqueza. E o investimento gera mais riquezas. Com isso, a Suíça é considerada hoje um país que tem um excelente padrão de vida. Os melhores padrões de vida estão em países como a Suíça. E a Suíça, entre os 5 melhores qualidades de vida do povo do mundo, é do povo suíço. Isso provavelmente ligado à própria religião calvinista, a reforma calvinista, feita na Suíça, promovida por João Calvino. E um outro que se tornou adepto a protestar, a ir contra a Igreja Católica, foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII vivia numa boa na Inglaterra, tinha algumas desavenças com a igreja por conta das cobranças de impostos, mas isso ele até aturava. Só que Henrique VIII queria ter um filho homem para passar o seu trono. E a mulher dele não lhe dava um filho homem. Além disso, ele se engraçou com uma jovem, Ana. Ele era casado com Catarina, a Catarina de Aragão. Estava casado com ela há alguns anos, mas ele acabou se apaixonando por uma das amas ali do castelo, uma das cortesãs do castelo. Ana Bolena. Um espetáculo, né? Bonita, charmosa, jogando charme para o rei e tal. Pá. E Henrique caiu na dela, né? Se encantou pela menina. E pensou, provavelmente deve ter pensado, pô, com essa aí eu posso ter deixar de ter, eu vou poder conseguir ter um filho homem, até porque a Catarina já estava mais velha, estava difícil de engravidar, ela tinha dado à luz uma filha, e ele queria um filho homem, um varão. Ele pede ao Papa a anulação do seu casamento, pede o divórcio, que é tão comum, né? O divórcio no Brasil ele existe desde o início dos anos 80, ele começou a ser muito discutido no final dos anos 70, e hoje ele é uma questão legal. Para a igreja ele ainda não é permitido, mas na Inglaterra é permitido, dentro da igreja anglicana, é permitido uma pessoa se separar e casar dentro da própria igreja, porque a igreja concede, a igreja anglicana ela permite isso. Ele diz, Papa, eu quero me separar, quero casar com outro. E o Papa diz, O casamento é indissolúvel. Com isso, Henrique VIII, revoltado, diz, então tá bom, já estava de saco cheio mesmo com a igreja, separa a igreja católica do reino lá na Inglaterra e cria uma igreja onde ele possa se casar novamente, anular seu casamento e se casar novamente. Então nós temos aí razões diferentes. Henrique VIII por uma questão pessoal, certo? Na Inglaterra,
que cria a igreja anglicana na Inglaterra. Anglo-saxônico é o povo inglês. Então, igreja anglicana. João Calvino, Suíça, cria uma igreja onde a questão do acúmulo de bens, do acumular dinheiro, riquezas, é um dos princípios básicos. É a igreja calvinista. E Martinho Lutero, que cria a igreja luterana na Alemanha, tem 95 teses para questionar principalmente o valor das indulgências, brigando seriamente e sendo a base, né, dos princípios contrários ao Papa e contrários à Igreja Católica. Pessoal, isso vai mudar o mundo. Por que vai mudar o mundo? Porque a igreja, que era intocável, indissolúvel, ela mesma vai ter que se renovar. Ela vai ter que se remodelar. E isso vai, inclusive, alterar a história do Brasil. Porque a igreja, quando viu a reforma, ela vai se preocupar em tentar fazer uma contra-reforma. Todo ataque pode sofrer um contra-ataque. E a igreja, que perde fiéis com a reforma, tenta conquistar novos fiéis com a contra-reforma. O novo mundo, a América, estava sendo ocupada. Os índios nunca tinham ouvido falar de igreja, nunca tinham ouvido falar de Deus. Os índios podem se tornar novos cristãos. E a igreja começa a vir com força para a América, toda a América, que estava sendo ocupada e explorada pelos europeus. Isso teria já um outro papo, uma outra conversa. Por hoje a gente fica por aqui. Vocês vão encontrar lá no portal um link, e nesse link seria bom vocês darem uma olhadinha no filminho que tem ali, que eu estou sugerindo a vocês. Não deixe de responder as questões e encaminhar para nós, para que a gente depois repasse a vocês, mas bem lá para frente, ok? Um grande abraço, saudades e até uma próxima. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Deixa eu desligar isso aqui. Hoje eu estou gravando no Google Meet. Tchau, gente.